Prazer, meu nome é Thiago, Pedro Thiago, e eu tenho 20 anos. Janeiro de 2017, eu tinha 11 anos na época e eu ia comprar verdura para minha irmã mais velha. Ela pediu para eu atravessar a rua e ir no mercadinho. Só que chegando ao portão da minha casa, eu senti as minhas pernas enfraquecerem. Então eu decidi voltar. Dali em diante, a minha mãe decidiu que era melhor me levar no médico, porque eu nunca tinha sentido aquilo, né? E a médica ali pediu um exame de sangue e logo após chegar o exame, ela logo suspeitou do prognóstico que seria. Porém, ela não disse. E na época, eu, criança, não entendia muito bem. Conseguiram então uma vaga para mim no municipal no dia seguinte. Muitos irmãos orando, meus tios buscando com contatos, conversando. E dali em diante eu fiquei muito aflito, com medo, né? Eu sentia que eu ia morrer a qualquer momento. Então os médicos faziam um exame, tentavam descobrir. A médica anterior já suspeitava que talvez fosse um tipo de câncer, mas eu, quando criança, não entendia essa palavra. Ela falava leucemia, que é um tipo de câncer, e eu pensava que leucemia era como um tipo de gripe, certo? Eu não sabia que era um câncer. Então, dali em diante, foi uma luta porque me transferiram para o regional e então eu conheci diversos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermeiro. E a médica que me atendeu, a doutora Calista, ela disse que para eu não me preocupar, porque tinha a cura. Aquilo me tranquilizou ali, porque antes dela me falar isso, eu tinha perguntado para ela: doutora, eu vou morrer? Minha família estava reunida ali, junto comigo na clínica dela, e ela olhou para mim muito firme e disse: não, Pedro, você vai melhorar e você vai ser curado. Então começou um ciclo de internação, muitas quimioterapias. Eu passava muitos dias internados no regional, 5 dias em casa, voltava, meu cabelo começou a cair. E durante esse tempo, eu não fui mais à escola. Meus médicos me proibiram por conta da minha imunidade, que era muito baixa, e eu podia pegar uma gripe, me bater, não podia praticar atividade física, senão qualquer coisa que interferisse no meu tratamento ali naquele ano de 2017 poderia me levar a óbito. Então eu entrei em reclusão. Eu vivia no hospital e na minha casa. Se tornaram minhas duas casas. E o hospital eu também ganhei uma outra família, que era os enfermeiros e os médicos. E houve um tempo em que eu já estava muito cansado. Eu pedi para Deus: Deus, eu não aguento mais, tô fraco, todo dia ou furam o meu braço, ou furam o meu pescoço, não quero mais viver assim, é muita dor, eu quero que o Senhor me leve. Então, conversando só eu e Deus, naquele mesmo dia à noite, eu tive um sonho. Eu via Jesus se aproximar de mim, Ele me abraçava, eu ria com Ele, e foi um sonho muito rápido. Então eu acordei no dia seguinte, eu contei esse sonho, já amanheci mais alegre, certo? Então eu lembrei de um versículo: a dor dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E esse versículo tocou muito no meu coração na época, quando eu era criança. Então dali em diante, eu fiquei mais firme. Deus fortaleceu aqui dentro. Então eu voltei para casa,
depois de um ciclo de quimioterapia muito forte, minha médica, ela disse que talvez eu morresse. Não falou diretamente para mim, falou para os meus pais. Eles vieram e falaram isso comigo, né? Por quê? Porque a quimioterapia não estava surtindo efeito. Então eu teria que tomar uma dose maior que prejudicaria tanto a doença quanto o meu corpo. E nesse meio tempo, eu poderia morrer. Então, depois de tomar essa quimioterapia, voltei para casa, tudo normal. E, de repente, eu senti uma dor no coração. Aí eu pedi para ir ao banheiro. Chegando ao banheiro, minha mãe me acompanhando, eu estava muito debilitado nesse dia. E então lá no banheiro as luzes se apagaram e eu fiquei em completa escuridão. No meu ponto de vista, o que eu me lembro é que num instante eu estava ali em frente à minha mãe, dentro do banheiro, e de repente tudo ficou escuro. E quando eu entrei nessa escuridão, eu sentia que eu caminhava para frente. E é que nem aquela história, a luz no fim do túnel. Eu via uma luz bem longe, num túnel completo preto, não via nada. Então eu caminhava até essa luz bem devagar. E eu caminhava e eu me perguntava, o que eu estou fazendo aqui? Para onde eu estou indo? Aí eu escutava bem no fundo, bem baixinho, a minha mãe chamando pelo meu nome. Só que, no primeiro instante, eu ouvia só ela chamar Tiago. E eu não identificava que era a voz da minha mãe. Eu sabia que era um nome, não sabia que era o meu nome e não sabia que era minha mãe me chamando. Então, eu continuava a caminhar e essa voz não parava de chamar o nome Tiago. Até então que eu parei ali, parei de andar e eu comecei a prestar atenção. Calma aí, Tiago, esse é o meu nome e quem está me chamando é a minha mãe. Por que ela está me chamando? Deixa eu voltar para ver o porquê ela está me chamando. Foi então quando eu acordei e eu estava nos braços da minha mãe, ela chorando, clamando ao Espírito Santo, e ali naquele instante eu vi a misericórdia de Deus agindo através da oração da minha mãe, não é? E esse foi um outro milagre após o tratamento. Então, eu queria compartilhar com vocês, certo? Para vocês não desanimarem, continuarem firmes com Deus. Porque nesse tempo em que eu estava internado, minha mãe, meu pai não deixaram de orar, não deixaram de jejuar, buscaram intensamente a Deus e buscaram comunhão com Ele. E Ele respondeu às orações dele, certo? Eu, como criança, eu não entendia muito bem. Eu tinha uma fé de criança. Eu dizia, não, eu vou sair daqui e vou ficar bem. E aí que entra a fé através da boca. Você profetizar. Eu, como criança, eu não entendia isso. Mas eu já profetizava. Deus, através de mim, usava para que eu falasse através, certo? E eu profetizasse que eu estava curado, que eu ia ficar bem. Então, 2017, 18, 19, 20 foram anos que eu fiz muitas amizades dentro do hospital, perdi muitas amizades, perdi um amigo muito querido para mim, que era como um irmão mais novo, e aquilo, todas essas situações mexeram comigo, eu aprendi, me fortaleci, amadureci, e Deus me usou ali, assim como está usando hoje, para vir aqui testemunhar para você que está precisando, ok? Então, leia a Bíblia, ore, jejue, louve, adore a Deus, ok? Porque não tem outro caminho, não tem. Jesus, Ele está sempre ali contigo, só falta você abrir o seu coração
para ele te abraçar. E essa é a minha história.